Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Ale Souto, estou aqui no dia de hoje gravando mais um portfólio audiovisual diretamente da minha página alesouto.com. Essa é uma série de vídeos onde eu comento sobre algumas séries da minha trajetória como artista visual. 17, tenho 17 anos nesse momento de trajetória profissional e estou publicando esses vídeos aqui no YouTube como um portfólio audiovisual para consulta de todos aqueles que se interessem pela minha produção, né? Saber mais do que eu fiz. Então, tá tudo aqui organizadinho. Esse é o vídeo número 7. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar de duas séries. A primeira série é O Êxtase do Ouro Negro, que é de 2012. Entre 2011 e 2012. É uma série realizada em uma viagem ao Texas, que depois teve desdobramentos, né? Então, eu fui ao Texas visitar um amigo meu, o Cezinha, e no Texas eu comecei a estudar o território, né? Aquela coisa toda do ouro negro, do petróleo, a corrida do ouro negro, que me inspirou muito desde garoto. A trilha sonora do Bom, o Mal e o Feio, que se passa, né, no Oeste, fala um pouco dessa questão desse território do Oeste, Texas. Então, sempre ficou muito marcado na minha mente a trilha sonora do Ennio Morricone, desse filme, e como transmitia aquele território, né, através da música, como ficava claro o território, você podia sentir, né, o Oeste, podia sentir essa sanha, né, de ganância, de ambição, daqueles colonizadores do Oeste, aquela coisa toda dos cowboys, os conflitos entre os indígenas com os cowboys e tudo mais. E quando eu fui ao Texas, foi muito forte, para mim, queria ver como que era isso, né? Já, claro, num contexto contemporâneo, quem seriam esses novos cowboys, né? Quem seriam esses novos usurpadores desse território, né? Que, obviamente, roubaram tudo isso dos nativos que estavam lá, né? Tem aquele livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que conta toda a história de como os colonizadores enganaram, né? Fizeram acordos escusos com os indígenas para roubar as terras deles e como foi tudo, perdão, e como foi tudo tão injusto, né? Então, o êxtase do Ouro Negro fala um pouco dessa, não, procuro dar, né, a minha visão sobre isso. Então, eu fui ao Texas, a Fort Worth, visitar o meu amigo, e a partir daí eu criei uma série lá, essa série foi criada lá, com registros fotográficos, é, e primeiro com registros fotográficos e uma caixa, um cubo, que foi colocado em algumas partes da cidade, né, com a ajuda desse meu amigo, um fone de ouvido, e dentro dessa caixa tinha um MP4 com essa música trilha sonora do Bom, o Mal e o Feio, né, que chamava O Êxtase do Ouro. Então, eu colocava essa caixa com esse fone, saindo o MP4 dentro, e aí tinha uns desenhos dos cubos, né? Já não eram tão cubos aí, já eram umas linhas negras, né? Sobre uma caixa dourada, que eu confeccionei lá. E esse trabalho de intervenção mais as fotos deu origem
porque logo depois eu fui convidado para uma exposição no Centro Cultural Baião Sica, no centro do Rio, com a curadoria da Wanda Clabin, exposição chamada Gramática Urbana. Então eu tinha um espaço ali, eu selecionei esse espaço, como eu já estava com essa série trabalhando nesse momento, vocês podem ver que aí já deixei o papelão, né, gelado um pouquinho, e também deixei outros materiais, né, que já apareceram aqui. Eu já trabalhei com os espelhos nas séries anteriores e trabalho com as caixas da criação de madeira, o carrinho de obra. Tem uma pequena torre aqui de extração de petróleo de brinquedo e objetos, né, como o chapéu de palha pintado, a cobra, a serpente de madeira pintada de dourado. E tem uns MDFs no chão com óleo queimado. Aqui também tem um desenho com uma sombra do carrinho com óleo queimado. Então, ao longo da sala, tem alguns objetos que fazem alusão, né, a essa questão da mineração, desses perigos do oeste, como a cobra, elementos do uso para se proteger do sol, né, como o chapéu. Aqui nesse cantinho da janela tinha a música e na parede de trás, aqui tinha uma série de cheques que eram cheques meus de viagem que diziam assim: preciso de todo o ouro que eu possa ter por essas terras. Cada, cada um deles, desses cheques, era um talão de cheque que eu não tinha usado, e eu fiz os desenhos com caneta dourada e escrevi: necessito todo el oro que pueda tener por essas tierras, em espanhol. Os mexicanos também estão nesse embate ali, né? São mexicanos, cowboys e indígenas que estão aí nesse jogo do Oeste. E aqui duas telas colocadas fazendo uma espécie de landscape aqui, onde aparecem várias colagens, né, de situações que remetem ao Oeste também, e também com um óleo na base. Toda essa sala então cheirava a óleo queimado, né? Fazendo alusão ao petróleo mesmo. E em volta da sala tinha, era uma espécie de zona de garimpo, né, de área de garimpo, de mineração. Eu forrei, quer dizer, eu construí um muro em volta com essa tela de galinheiro com madeiras douradas, né? O Alexandre, lá do Centro Cultural de que me ajudou, foi muito legal o trabalho de assistência dele. E aí, o trabalho lá do Texas migrou para o Centro Cultural Sica. Logo que me convidaram, eu já separei esse espaço, pedi para que separassem. Eu estava lá ainda nos Estados Unidos. E o Antônio Bocchio, que me convidou, né? Junto com a Vanessa Labim, que é tia dele, que fez a curadoria. Logo depois, um ano depois, eu acho, eu vou expor essa mesma série no México, mas já com outra configuração. As fotografias que eu tinha tirado lá em Texas agora viram colagens e eu utilizo um chamado livro vaqueiro, que é muito popular lá no México, para construir algumas colagens que eu vou mostrar daqui a pouco, aqui nesse espaço que é a Galeria X, ou Espaço X, na Cidade do México. Nessa ocasião também eu realizo algumas esculturas de chão, onde eu utilizo alguns brinquedos simbólicos, né? Como carruagens, moedas. Eu pinto tudo de dourado e trabalho com papéis, criando camadas como se fosse petróleo. Então eu vou mostrar daqui a pouco aqui. Isso aqui é a vista geral da Galeria Espaço X, na Cidade do México, que foi depois do Centro Cultural Barão de Sica. Aqui já não usei a tela, né? Essa área de mineração já não aparece aqui. Aqui eu quero mostrar um pouquinho dos trabalhos como estavam no Espaço X. É melhor que eles fiquem aqui diretamente. Então, são os trabalhos onde eu criei camadas com papel Color Plus preto, fazendo como manchas de petróleo. Sobre esses papéis, eu colava algumas partes, deixava algumas partes soltas para parecer uma mancha, né?
não podia prender tudo, e depois colocava um vidro com uma distância, e colagens, recortes de livro vaqueiro, né? Com essa caneta dourada, os personagens eu desloquei eles pelo espaço, né, do trabalho, e aí um fio dourado ia conectando a mente deles, ou as ações deles, deslocados dentro dos livros, né? Eles aí faziam uma espécie de luta num vazio de petróleo, assim, num vazio preto, que remetia o petróleo, e a caneta dourada é essa loucura, né? Essa ganância, essa sanha de poder, de conquista, de que leva à morte, que leva à violência, né? Então essa linha dourada ia conectando eles por esse fio macabro, né? De sucessões de acontecimentos, muitas vezes que derivavam em morte, em roubo, em estupro. Então esses trabalhos falavam disso, a moldura também era tudo preto, e aí esses personagens eles voavam nessa mancha de petróleo. Então essa aqui já são trabalhos da Galeria Espaço X. Na gramática urbana não existiram essas peças. Foram as pinturas, bom, pinturas colagem, também eram colagem e pinturas colagem, e os objetos aqui uma uma colagem com o mapa do Texas e algumas colagens de livro vaqueiro. Os personagens estão sobre as manchas pretas, como sobre o petróleo, e as linhas douradas conectam sobre o mapa, né? Dá para ver um pouco por aqui, assim. Então, uma série de colagens, aqui uma colagem com a foto de um estacionamento, que eu tirei lá quando eu fui ao Texas, né? A gente estacionou o carro aí, e eu trabalhei com as colagens dos personagens, assim, sobre a placa lá, né? E, então, uma série de colagens. Aqui um trabalho de parede, na Galeria Espaço X também. É um chapéu, o mesmo chapéu lá do Ailton Sica, agora se tornou um objeto de parede. Eu levei ele do Rio para o México. E alguns cavalinhos que eu comprei na cidade do México, uns cavalinhos né, que as crianças usam assim, né, como se fosse cavalinho com rodinha, como se fosse um cavalo, muito comum, né, brincadeira de criança. Então essa série toda tem essa questão, dimensão do lúdico também, né, uma coisa tão difícil, né, tão dura de falar, então eu recorro aos objetos lúdicos para falar dessa coisa, dessa violência, de uma maneira com uma pegada lúdica. Aqui são aqueles trabalhos no chão, né, que é onde tem uma torre de petróleo no centro, dourado, e esses boizinhos caminhando em volta dela, né, fazendo alusão aos seres humanos, aos homens que caminham em volta desse petróleo, como bois, né, como cegos, e, e que não conseguem sair dessa dinâmica. E em volta tem algumas moedas pintadas de dourado também. Aqui outra vez é a foto do Oiticica sem a tela, né? Então, essa aqui foi a série Êxtase do Ouro Negro, exibida no espaço, no Centro Cultural Hélio de Sica, exposição gramática urbana, e na Galeria Espaço X, na Cidade do México em 2016, no Hélio de Sica em 2011, 2000, por aí, entre 2011 e 2012, quando eu voltei do Texas. Vou ler o texto para vocês, que é da Diana Del Ribeiro também, historiadora de arte que me acompanhou bastante tempo, que elaborou também essa página aqui. Eu agradeço aqui expressamente o trabalho da que a Diana editou pela minha obra e aqui esse texto dela que eu vou ler agora. A febre do ouro constantemente nos remete ao imaginário do Velho Oeste, da terra das oportunidades nos Estados Unidos do século XIX, como se fosse um fato histórico limitado a uma data, população e território. Mas, sem dúvida, o olhar do artista brasileiro
recoloca nossa percepção deste primeiro sonho americano e o mostra completamente atual, vigente e sem fronteiras. Exatamente. O que eu faço é pegar elementos do Oeste para trazer para a atualidade, né? E a Dinha percebeu bastante bem e escreveu isso no texto. Dentro de um pequeno enquadramento, vemos o jogo do consumo e os papéis que se desenvolvem em torno a esse universo. São os recursos naturais ou monetários, o tipo de moeda que dignifica a humanidade, confere igualdade e uma justiça social, enquanto atrás das cortinas outros personagens contam, dão as cartas. É assim com materiais do consumo cotidiano, com brinquedos também, né, eu adicionaria aqui no texto, se recoloca este jogo com todas as suas novas variáveis e jogadores, do mesmo modo, o mesmo do qual todos somos participantes. Então, o estagiador do livro procura criticar, atualizar, né, o Oeste, a corrida do ouro, o ouro negro é o petróleo, né? A corrida foi do ouro naquela região do Texas, na Califórnia. O que eu faço é a corrida do ouro, a corrida do ouro negro, né? Que é o petróleo. Então, é um trabalho que nasce de uma pesquisa de viagem e que depois se transforma em exposição. O outro trabalho que eu quero falar para vocês hoje é um outro trabalho também de uma pesquisa sobre um tema histórico mexicano, que é o personagem Emiliano Zapata. Eu fui convidado a uma exposição chamada, tá aqui, o nome dela para falar direitinho, Zapata Vivo através da gráfica contemporânea, no Museu Nacional da Estampa, no MUNAI, no centro da cidade do México, ali perto do Belas Artes, ali do Zócalo, com curadoria da Junoen Sariego. Quero expressar aqui meu agradecimento a Junoen por essa, pelo convite a essa exposição. E a ideia era de que cada artista traduzisse quem foi Emiliano Zapata, quem é Emiliano Zapata para ele, né? E para mim a figura de Emiliano Zapata sempre foi muito importante, né? O guerrilheiro, o revolucionário que trouxe para o México esse momento de liberação das mãos de Porfírio Dias, né? Uma figura muito potente ali da região de Morelos, né? O estado de Morelos com uma grande tradição de luta social. Mas eu, nessa ocasião, morava na cidade do México e, para mim, uma coisa que me remetia muito a Emiliano Zapata era o próprio a estação do metrô Zapata que eu eventualmente passava. De vez em quando, para dar aulas, eu passava por lá. Nessa época eu estava morando lá, né? É da linha Dourada. Ela faz o encontro entre a linha Dourada, uma linha nova, a última linha, número 12 do metrô, com a linha verde, com a verde oliva, que é uma linha antiga. Tem uma verde clarinha e tem uma verde mais, né, um verde oliva, que é uma linha mais antiga. Acho que é mais ou menos dos anos 90, eu acho, 80, 90. O metrô é de 69, a fundação começa com as linhas principais rosa e azul, e depois vai se expandindo laranja, cinza, verde claro. E o metrô Zapata em questão, ele tá no encontro entre a linha dourada, que é Mixcoac-Tláhuac, e a linha verde, que é, agora eu não vou me lembrar mais. Eu sei que é a linha verde, ele faz esse encontro. E eu passava lá sempre. E eu decidi, então, fazer o meu Zapata a partir de elementos contidos dentro do túnel do metrô. Quer dizer, não do túnel que passa o metrô, mas do onde está a plataforma, ali, né, onde circulam as pessoas que vão esperar na plataforma. Então, sempre me chamou a atenção
diversos elementos ali dentro, né? Tipo assim, o extintor de incêndio, a câmera de vigilância, as publicidades, tudo isso que compõe essa visualidade desse underground, né? Desse lugar do metrô. Então eu fui, quando a Junoe me convidou, eu fui capturando tirando fotos, eu já passei lá e falei, quero fazer um trabalho sobre isso, mas não sabia muito bem o que era. Tirei algumas fotos. Agora, uma coisa muito mágica, que é inexplicável, né? Quando quem faz arte sabe como que é isso, ou não sabe o que é, mas acontece, é que eu saí de casa um dia, as placas do metrô, as sinalizações das estações de metrô, são de polipropileno branco, né? Uma coisa leitosa, um plástico branco leitoso. E um dia saindo de casa, eu dei de cara com várias placas dessas jogadas na rua, muito próximo do Convista de novo. E eu olhei aquilo, mas eu não sabia ainda o que eu queria fazer. Tinha só as fotos, não lembro se eu já tinha tirado as fotos ou não. Mas eu peguei aquelas placas, eu lembro até que eu deixei na loja de um conhecido para pegar depois. Eu falei, cara, guarda isso aqui para mim, que depois eu pego. E a partir daí foi nascendo o trabalho. Com as fotos e essas placas eram muito similares às placas de sinalização, né, que eu já falei antes do metrô. E o que eu fui fazendo, e foi muito louco também, porque eu conheci um cara uns dias antes, que era um designer, e falou assim: o que você precisar de ajuda para fazer os seus trabalhos, eu conversando com ele, eu falei, pô, sou artista visual e tal. Ele falou, pô, sou designer e tal. O que você precisar de ajuda para vetorizar alguma coisa, né? Então foi tudo chegando assim de uma forma muito incrível para a realização desse trabalho. Bom, então eu quero falar como se materializou então o corpo de Zapata para mim, né? Que foi exposto nessa exposição. Quem era esse Zapata? Então eu, a partir das fotos, esse amigo, né? Ele vetorizou as imagens das fotografias, os símbolos contidos nas fotografias e um totem, né? De polipropileno dessas placas foi elaborei esse totem alto, né, de uma, duas, três, quatro, cinco, seis placas que compõem esse corpo de Zapata. Então, cada elemento que estava contido dentro do metrô fala de uma parte do corpo de Zapata, né? Então, a câmera de vigilância, deixa eu puxar para cá um pouquinho, que dá para ver melhor. A câmera de vigilância vai falar dos olhos dele, né? Então, eu também escrevo num tom assim de homenagem a Zapata com uma coisa assim romântica, né? Os seus olhos nos acompanham, a sua força revolucionária. Tem uma coisa dentro do metrô que era uma máquina assim de regulagem de temperatura, que é o coração, vai ser o coração dele, tá? A placa de não fumar vai ser o pulmão do Zapata, placa que se encontra muito dentro do metrô. A publicidade de hambúrguer e de Coca-Cola é o estômago dele, né? O estômago não, às vezes não tão bem alimentado, dizia assim, né? Título. O, o hidrante, a mangueira do hidrante vai ser o pênis dele, né? Tem uma lenda que diz que Zapata, ninguém afirma muito veridicamente, mas é muito provável, dizem os historiadores, que Zapata era bissexual e teve um caso com o cunhado do Porfírio Dias. Olha que interessante. Não se sabe muito bem. Então, eu coloquei aqui o hidrante como se fosse o pênis dele, dizia, seu pênis desejado por tantos e tantas. E no final, a última placa era a placa de saída do metrô, que era os pés dele. Então, esse era o corpo totêmico de Emiliano Zapata para mim, né, exposto no MUNAI, no Museu Nacional da Estampa, na mostra Zapata Vivo, que celebrou os 100 anos da, né, de Zapata, que faria 100 anos. E depois dessa exposição, toda ela,
grande parte dela foi para a Colômbia, né? Aqui, o trabalho aqui. Ah, uma coisa importante para falar é que eu fiz com adesivo vinílico, com adesivo preto, né? Com adesivo de vinil, como se fosse uma placa mesmo de metrô, a sinalização das placas. Lá no México, às vezes, tem, né, de ferro, elas são de ferro, né? Que ficam na rua, tipo um grande totem. Eu fiz simulando essa placa, mais com adesivo de vinil. A ideia foi essa, com recorte de vinil. E depois foi para a Colômbia, mas na Colômbia já não colocaram como aquele tubo, né, aquele cano que tem aqui. Entenderam muito bem a proposta, mas ficou assim. Aqui o trabalho do La Pistola de Oaxaca, então era muita gravura. Para mim foi uma grande honra, depois de 10 anos no México, ter sido convidado para o Museu Nacional da Estampa, né? O México é muito conhecido pela gravura. Então, para mim foi uma grande honra expor com os grandes gravadores, né, da cultura mexicana, que é tão importante, né? A gráfica panfletária, que é dos irmãos Flores Magón, né, do jornal El Hijo de la Aguizote, imprimiu toda uma, né, você posada, toda essa tradição gráfica do México é muito importante. Eu quero ler o texto da Junoen Sariego, que fala não do meu trabalho, mas da exposição toda onde meu trabalho está inserido. Meu trabalho se chamava Zapata nas entranhas do seu corpo urbano. Vives, você vive e nós vivemos. Né? Então, Zapata está vivo nessa estação, eternizado nessa estação do metrô, e eu chamava das entranhas do corpo urbano dele a estação do metrô. Né? E cada vez que eu entrava lá, eu sentia muito forte essa energia, né? de desse revolucionário que marcou a história não só do México, como mais do mundo. E eu sou um grande fã dele. Para mim é muito, muito importante falar desse trabalho. Fico muito feliz de ter realizado algo assim. Então vamos lá. Há 100 anos do assassinato de Emiliano Zapata em Chinameca, sua figura, então foram 100 anos da morte, né, do assassinato dele. Sua figura e a revolução que encabeçou continuam vivos. Zapata também está vivo na gráfica contemporânea. Sua imagem e seu símbolo continuam sendo parte fundamental de obras de diversos artistas, criações que se referem às revoluções mais atuais. O desejo por igualdade de gênero, a luta pelo cuidado da terra, pela liberdade de expressão e porque a liberdade e a justiça, e para que a liberdade e a justiça sejam, por fim, um fato. Então, a questão da exposição também, a importância muito grande da exposição era atualizar todo esse discurso, né, de empoderamento, de luta por igualdade, né? O Zapata dizia, né, terra e liberdade, a ideia de terra, a ideia de posse, a ideia de empoderamento, né, das vidas. Essa mostra reuniu uma série de obras elaboradas em torno da Zapata, desde a gráfica, com técnicas tradicionais e inovadoras, estampas, processos, gestos e trabalhos transdisciplinares, tridimensionais, participativos, experimentais, sustentáveis, efêmeros, comestíveis e portáteis. São peças em luta que se expandem e dialogam com os modos de entender as imagens icônicas do caudilho do Sul, assim como Zapata é conhecido, né? Vemos através da figura desse líder camponês e das comemorações do seu legado, que nos falam dele, seja de maneira figurativa, simbólica ou abstrata, para representar ou desconstruir, questionar e reinventar. Também nos lembram a força que teve a tradição gráfica no país, sua grande versatilidade, acessibilidade e evolução em direção a novas técnicas. Essas obras demandam a quem contemplam um olhar aberto para empreender um passeio
a uma gráfica viva. Então, todos os trabalhos eram gestuais gráficos, muito trabalho em papel, água forte, é, pintura, mas sempre com uma pegada gráfica, estilogravura, escultura, sempre com o foco no traço. O Museu Nacional da Estampa, de acordo com sua vocação, dedicada à conservação, difusão e investigação da criação, inscrita na disciplina da gráfica, apresenta Zapata vivo através da gráfica contemporânea e mostra os modos que a imagem deste líder é plasmada, é gravada, ou eternizada na gráfica atual de Noen Sariego, que é a curadora da mostra. A Juliana Sariego também escreveu sobre a Cia Riba, uma série que eu já mostrei nos vídeos anteriores aqui. Então, eu fico por aqui hoje. Esse é o vídeo número 7 desse portfólio audiovisual. Hoje eu falei de Êxtase do Ouro Negro, uma série que eu realizei no Texas, que depois migrou para a exposição no Centro Cultural Letícia, e depois do Texas foi para o Rio, depois voltou, né, subiu de novo no continente para o México, no Espaço X com outras peças. E falei também de um outro trabalho de pesquisa sobre a figura do caudilho do Sul, Emiliano Zapata, onde eu tive a honra de expor no Museu Nacional da Estampa com grandes artistas mexicanos dentro da tradição da gravura. O meu trabalho foi extenso, né? O Carlos Soto Chames me ajudou na elaboração desses stencils. E esse outro amigo que, na verdade, eu conheci muito rápido, não me lembro o nome dele, que é um designer que me ajudou a vetorizar todos esses trabalhos aqui, todas essas imagens fotográficas que eu tinha para realizar esse trabalho. Então, obrigado aí, essas duas pessoas importantes na realização desse trabalho, a Dinoen por convidar. Toda a equipe do Munai foi super importante também na realização desse trabalho. Quero agradecer também ao pessoal do Espaço X, lá que eu expus, o Êxtase do Ouro Negro, a Wanda Clabin e o Antônio Bockel também, que me convidaram na época para o Gramática Urbana. Então esse foi o vídeo 7. A gente se vê no próximo vídeo, vídeo número 8, onde eu vou falar sobre a série Sobre Independência e Pequenos Gestos de Liberdade, que é a série quando eu vou para o México. Aqui eu estava no México já, morando, mas eu vou voltar um pouquinho no tempo para falar dessa série de 2013, quando eu vou morar no México por uma temporada, que eu acho que vai ser pouca, mas na verdade vão se tornar 10 anos de estadia. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.